Olá, sou Carlos Suzuki, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica e Mecatrônica. No Pesquisa em Pauta de hoje, eu gostaria de abordar um tema relacionado à riqueza do Brasil, mas que até o momento ainda o país não tem tirado proveito. Trata-se do quartzo. O valor agregado, realmente, entre a matéria-prima bruta e o produto final, muitas vezes chega a um fator de 1 para 1 milhão. E, baseado nisso, a Universidade das Nações Unidas considerou o quartzo-silício como sendo o sistema de materiais mais importante de toda a humanidade. Então, o trabalho de hoje, relacionado à dissertação de mestrado do Murilo, realmente, do aluno Murilo, está relacionado realmente a uma parte desse processo, dessa cadeia toda, de tirar proveito do potencial quartzífero nacional. Então, relacionado realmente ao trabalho do Murilo, realmente, na verdade, o orientado, o nome completo é Murilo Ferreira Marques dos Santos. Então, ele concluiu o mestrado sob a minha orientação e também da professora Jacinta Enzweiler, do Instituto de Geociências da Unicamp. E o tema está relacionado com a avaliação das jazidas brasileiras de quartzo para a fabricação de sílica vítrea. O trabalho do Murilo, ele realmente conseguiu agregar, integrar uma série de técnicas que foram desenvolvidas nesses períodos. E então, uma primeira pergunta realmente que gostaríamos de fazer realmente é: por que, Murilo, você se interessou em desenvolver mestrado nessa temática? Bom, queria dar um alô para todo mundo aí que estiver assistindo. Como o senhor mesmo comentou, né, o quartzo ele é um tema muito importante para o Brasil, porque além de ele ser o mau aproveitamento dessas jazidas, né, nós temos muito quartzo no país inteiro e quartzo de excelente qualidade. E o mau aproveitamento dessas jazidas é um problema clássico e incrivelmente atual. O cenário internacional está mudando, né? O fornecimento de quartzo no mercado externo está com um defeito no fornecimento, né? Os fornecedores clássicos não estão conseguindo suprir o mercado mundial, inclusive puxado pela China. Então, esse meu trabalho, a motivação dele é usar o minério nacional, entender o que são as características críticas do minério nacional, para que a gente consiga, no futuro, talvez, propor um insumo para suprir essa indústria internacional. Principalmente na área de sílica vítrea, né, que abastece várias outras indústrias de alta tecnologia. Então, relacionado à sílica vítrea, esse é um material nobre. Então, a partir da matéria-prima quartzo, rocha de quartzo, realmente, é feito realmente o pó, é feita uma purificação, realmente, e a partir desse pó é feita uma fusão para transformar em vidro. Então, esse vidro aí, ele pode ser alguma coisa desse tipo, ou pode ser alguma coisa maior. Esse aqui é só a calota de cima, realmente, que foi cortada. E, a partir desse vidro aí, de sílica, ele é transformado, por exemplo, em tubos. Então, esse tubo aqui, ele agrega, realmente, uma tecnologia, uma qualidade, assim, incrível. E, hoje, eu acho que o Murilo vai depois detalhar um pouquinho mais, mas ele é utilizado, por exemplo, em purificação de água. No Brasil, usa-se muito a purificação, o tratamento de micro-organismos através de cloro. Em muitos países avançados, ao invés de usar cloro, realmente, ele é usado, realmente, ultravioleta. Então, o único material, realmente, que consegue transmitir ultravioleta. Então, esse tipo de material, ele é usado, assim, uma utilização em massa. Imagine se suprir água para uma população de um país inteiro, realmente, ou de países. Então, o futuro, realmente, existe, assim, muitas aplicações. Então, para isso, há necessidade de fazer uma pesquisa de campo. Então, quais as pesquisas de campo que você conduziu, Murilo? Bom, a gente detalhou, né, o trabalho tem duas partes, né, a pesquisa de campo, propriamente dita, quanto a pesquisa de laboratório. Na parte da pesquisa de campo, a gente visitou diversas jazidas, garimpos, jazidas sendo operadas por grandes minerações e
coletamos amostras, coletamos diferentes tipos de quartzo. Depois a gente trouxe para o laboratório para estudar qual tipo de material poderia ser transformado nessa sílica vítrea, né? Porque não é qualquer quartzo que consegue produzir uma sílica vítrea de qualidade, que tenha transparência no UV. Então a pesquisa de campo foi muito importante para isso. E também na pesquisa de campo nós buscamos identificar jazidas grandes, né? Como o próprio professor disse, tem que se alimentar água para a população de vários países, né? Não é só um país, né? Europa, nos Estados Unidos, esse tipo de tratamento de água já é preferencial. Então é muito quartzo que precisa. Às vezes algumas jazidas têm um material extremamente de alta qualidade, porém a produção não é alta. Então a gente tem que saber dosar esse tipo de entendimento. Então o trabalho de campo focou nisso, né? Avaliar se uma jazida poderia produzir bastante quartzo e quartzo de qualidade para ser transformada em sílica vítrea. Certo. Então, uma aplicação incrível realmente que existe hoje no mundo realmente é o silício. Então, silício realmente ele é extraído do quartzo. O Brasil produz realmente quartzo, extrai, e também produz silício. Só que o silício chamado grau metalúrgico, de baixa qualidade. Então a gente está falando realmente em valor muito baixo. Estou falando em coisa de 20 a 30 reais a tonelada, ou seja, 2 a 3 centavos o quilo. Depois de extraído o silício, a gente está falando em coisa de $1, $1,50 o quilo. E a partir disso, ele é processado no exterior. Então, por exemplo, esse silício grau solar, realmente para produzir células solares, esse aqui é um silício grau solar. Então, isso aqui já realmente agrega um valor incrível. Realmente. Agora, daqui para um dispositivo como é esse daqui, por exemplo, é um carregador de celular, células solares, realmente, portátil. Você tem aqui um USB aqui, em qualquer lugar eu posso conectar aqui o USB para carregar o meu celular. Então, aqui eu já tenho realmente um fator de agregação aí 1000 vezes, pelo menos. Então, esse trabalho do Murilo, na verdade, ele fala em aplicações em sílica vítrea, mas ele é útil para muitas outras aplicações, inclusive silício, realmente. Então, aí eu perguntaria, realmente, além da parte da sílica vítrea, quais as outras aplicações que você visualizaria no seu trabalho? Bom, o meu trabalho ele faz uma avaliação bem grande, né? A gente olha principalmente a composição química do quartzo. Então, para quem vai fazer um silício de mais alta qualidade, isso é uma informação importante. Então, essas jazidas que foram avaliadas no trabalho para a produção de sílica vítrea geraram dados, geraram análises químicas, inclusive outros tipos de resultados que poderiam ser usados por essas outras indústrias, né? O professor comentou bem sobre o silício, mas a gente tem também o quartzo sintético, que é uma outra aplicação de alta tecnologia, né? Como tem o cristal, para fazer ressonadores. Exatamente. A maioria dos dispositivos de telecomunicações utiliza esse tipo de material. E é uma coisa que agrega muito valor, né? A gente sair do quartzo de 20 reais a tonelada para chegar no material de 200, 300 reais o quilo, como silício ou quartzo. Silício de mais alta qualidade. Ou quartzo, 200, 300 o quilo é só essa barra bruta de quartzo sintético. A partir desse quartzo sintético, então é processado realmente dispositivos, são peças muito pequenas, de 2 a 4 milímetros, 3 milímetros, em que é feito realmente o transdutor. Então, qualquer celular, para funcionar, ele tem que ter um transdutor de quartzo, realmente. E essa é uma das peças mais caras, realmente, do aparelho. Então, imagine, por exemplo, uma fibra ótica, realmente, né? Essa fibra ótica aqui é da própria transmissora aí de TV a cabo, realmente, mas aqui na Unicamp, nós também temos feito algumas pesquisas, aí, várias pesquisas, de desenvolver fibra óticas especiais. Mas só para você ter uma ideia, sempre sai matéria-prima do quartzo e ele agrega, no caso aqui, ele vai agregar exatamente o que a gente estava falando, 2 a 3 centavos o quilo, e ele chega, uma fibra ótica especial, realmente, que chega a agregar um fator de 1 milhão de vezes mais em relação à matéria-prima bruta.
E uma pena que nós não temos, né, esse tipo de produção industrial no Brasil, né, professor? Talvez falte ainda um pouco para a nossa indústria chegar até lá. E talvez o trabalho seja um bom passo em direção a isso. Exatamente. Eu acho que nós temos, aqui na Unicamp, nós temos desenvolvido uma série de tecnologias, não somente nossa unidade, mas várias outras unidades, realmente, institutos, faculdades, e para desenvolver essa tecnologia. Temos matéria-prima, temos demanda. Então, só para ter uma ideia, hoje a parte realmente de produção de energia elétrica por células solares é totalmente incipiente aqui no país. Temos o potencial, tecnologia, temos matéria-prima, temos necessidade. Então, o que precisamos realmente é intenção política. Tendo isso, realmente, nós temos muito, a Unicamp tem muito a contribuir, realmente, assim como outras instituições, realmente, nesse sentido. Então, eu perguntaria, então, para o Murilo, quais os desafios, realmente, que você vê em relação ao seu trabalho, ou em relação ao futuro, realmente? Uhum. Bom, eu acredito que no meu trabalho a gente abordou várias técnicas, não só caracterização, né? Foram dadas algumas rotas de processamento, sugestões de processamento, que nós fizemos alguns testes semi-industriais para transformar o quartzo num insumo para sílica vítrea, por exemplo. Talvez se tivesse um incentivo maior das indústrias, um incentivo maior do governo para a gente transformar esse conhecimento científico em uma vantagem para a indústria, por exemplo, uma inovação na indústria. Que o que está feito aqui, o que foi feito na academia, agora tem que passar para as indústrias, desenvolver um passo adiante e começar a comercializar essa tecnologia. Tá. Em relação ao cenário brasileiro, quais as perspectivas futuras que você vê em relação a essa temática? A temática que a gente está falando realmente temos realmente o maior potencial de matéria-prima quartzífero do mundo. Uhum. Então, para processar esse material, normalmente gasta-se muito pouca energia, poucos insumos, ambientalmente correto. Temos tecnologia, realmente, mas quais as perspectivas realmente futuras em termos de Brasil? Bom, as perspectivas do Brasil vão depender muito agora dessa etapa de trazer essa pesquisa para a indústria, né? Porque se for feito conduzido de uma maneira bem feita, que a gente tenha um sucesso em desenvolver esse tipo de insumo, é um mercado internacional de mais de 5 bilhões de dólares por ano, só para a produção de sílica vítrea. Então é um mercado extremamente interessante para o Brasil, que pode gerar grandes recursos, né? Até geração de empregos bem alta, tanto na parte de mineração quanto na parte de indústria de transformação. Se a gente conseguir processar de fato esse material, conseguir de fato transformá-lo em uma sílica vítrea de qualidade, é uma oportunidade imensa para o Brasil. Mas que precisa de um cuidado, de uma atenção especial agora nessa próxima etapa, saindo do laboratório. Então, eu acho que nós pulamos uma etapa importante, que é exatamente da parte da extração, da mineração. Então, o Brasil, desde o final da Segunda Guerra Mundial, sempre foi o maior produtor, exportador dessa matéria-prima para o resto do mundo. E qualidade, quantidade nunca faltou. Mas o problema realmente é que o país, as autoridades, realmente, os próprios especialistas, realmente, não cuidaram do controle de qualidade. Sim. E outro problema que teve é que estava ganhando dinheiro muito fácil em exportar. Só tirar e vender. E aí as autoridades usaram o exemplo lá da OPEP, que de repente passou o preço do petróleo, naquela época, de $3 o barril para $12. E eles fizeram a mesma coisa com o quartzo. Então, em alguns anos, os compradores do exterior, realmente, eles conseguiram rotas alternativas e hoje, apesar de tudo, ele secou. Praticamente não exporta mais nada. Realmente. Então, mas agora, o que se visualiza, o que eu acho que o próprio Murilo pode visualizar, é que existe realmente oportunidades agora no Brasil. Sim. Então, quais seriam essas oportunidades?
Bom, a oportunidade grande é a produção desses insumos para a sílica vítrea, né? Que nós vamos ter que ir até a mina das melhores reservas e conseguir delas produzir um material homogêneo. A qualidade nas jazidas varia, isso é normal. Tá. Qualquer tipo de minério tem uma qualidade que varia. Porém, conhecer a fundo a mina e saber quais análises a gente deve fazer é muito importante para que a gente consiga fazer um material que o pessoal lá fora vai confiar de novo Certo. e pagar o devido preço que ele custa, né? Porque não é um material barato quanto vender minério de quartzo bruto. Tá. Ele é um material processado. Tá. O Murilo, na verdade, tem acompanhado também de perto o assédio dos chineses, das tradings chinesas, realmente, nesse material. Como se sabe, hoje a China é um grande produtor de célula solar, realmente. Aumenta realmente 30% a 40% por ano a produção. E é interessante, mas qual a sua visão? Você já teve bastante contato com as traders chinesas, realmente, vindo aqui, diretamente na Unicamp. O que você enxerga de futuro em termos de exportar para a China ou, ao mesmo tempo, desenvolver algum tipo de atividade industrial no Brasil? Bom, as duas perspectivas são muito boas e muito tentadoras, né? A China pode ser um grande consumidor desse minério e nós temos capacidade de ter uma grande agregação de valor no nosso material vendendo para a China. Porém, nós também estamos desenvolvendo essa tecnologia no laboratório de fato fazer a sílica, que é muito melhor, né? Se a gente tiver uma indústria de transformação consolidada, é melhor do que a gente vender matéria-prima e importar o produto manufaturado. Então, essas duas perspectivas são excelentes e eu acredito que com o tempo elas vão se desenvolvendo. Talvez primeiro uma exportação do minério em bruto, para depois uma transformação e fabricação de sílica vítrea no país. Mas tudo vai depender de como o desenvolvimento dessas tecnologias e como o desenvolvimento de mercado das próprias vá se desenvolvendo nos próximos anos. Então, eu só endossando realmente essa questão aí, realmente, a própria opinião do Murilo, eu vejo realmente um futuro assim muito promissor aqui no país. Existe já uma tendência realmente de indústrias de alta tecnologia, indústrias de chips aqui no país. Existe uma perspectiva muito grande, necessidade muito grande de produção em massa de células solares no país. Fibra ótica já é produzida aqui, realmente, muita fibra ótica. Só que a matéria-prima, realmente, bruta, ele é exportado e depois volta, realmente, de uma forma purificada. Então, ele não é totalmente, o insumo, realmente, não é totalmente brasileiro. Realmente. Mas eu vejo, assim, uma perspectiva muito boa. Então, o momento agora é certo, realmente, né? E eu acho que nós temos, aqui na Unicamp, possibilidade de contribuir bastante para o desenvolvimento nessa área. Eu gostaria de agradecer ao Murilo e gostaria realmente de ter as suas considerações finais. Bom, acredito agradecer aqui a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, o trabalho do laboratório. Espero que essas contribuições feitas na dissertação e no nosso trabalho diário, tanto para a ciência quanto a tecnologia da indústria de quartzo, possa gerar bons frutos para o país, né? Se tiverem interessados no setor de mineração, do setor de indústria de transformação, espero que a gente consiga juntos fazer uma contribuição boa, né, para o país, né? Obrigado, professor, pela oportunidade de entrevista. Muito obrigado, Murilo. Eu gostaria, então, de agradecer à RTV por abrir esse espaço para podermos divulgar os nossos trabalhos. Muito obrigado.